Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Essa palavra é especialmente para você que está olhando para as circunstâncias e dando ouvidos ao que a sua alma diz. Você foi convocado, convocada para subir no barco, você foi chamado a atravessar o mar, mas a noite chegou, a tempestade chegou e você está com medo. Escute essa palavra até o final, porque Deus quer falar com você. Em Marcos 4, no verso 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Mas Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto se resume em apenas duas sentenças: a sentença de Cristo e a sentença da alma. Naquela noite, os discípulos são convocados por Jesus a entrarem no barco junto com ele e seguir em direção à outra margem. Jesus declara com firmeza: Vamos atravessar para o outro lado. Não havia dúvida, não havia zona cinzenta, não havia mistério. O destino já estava determinado pelo Salvador e era o outro lado. O destino não era a morte, o destino não era o fracasso, nem o naufrágio, o destino era a outra margem e nada mais. Os discípulos obedeceram à ordem do Mestre, mas eles ainda viviam dominados pela emoção. Deus criou nossas emoções, Ele nos fez seres emotivos. Todos nós temos a capacidade de sentir, mas não fomos chamados para sermos escravos das emoções. As nossas emoções não deveriam mandar em nossa mente, em nossas decisões, em nossos comportamentos, mas na maioria das vezes é assim que acontece. Então, no meio do trajeto, a tempestade chegou e os discípulos foram completamente tomados pelo domínio de suas emoções. Rapidamente se esqueceram do que Jesus tinha dito, se esqueceram da fidelidade do Mestre e começaram a sentir e pensar: nós vamos morrer. Essa foi a sentença da alma. A alma é o centro das emoções, a alma não tem compromisso com a realidade, não discerne as coisas espirituais e não mede consequências. A alma sente, com um sentimento cego e, na maioria das vezes, equivocado e completamente fora da realidade. Estava claro que eles não morreriam, afinal Jesus estava no barco por um motivo. Havia uma missão a ser realizada, havia uma missão a ser cumprida, mas aos olhos da alma, a morte era a sentença mais óbvia. Apesar disso, o amado Salvador se levanta, acalma a tempestade, mostrando que uma vez determinado o destino, nada pode impedir. Ele estava presente. Talvez hoje você esteja assim. Você ora, jejua, caminha com Jesus, mas lida com o domínio cruel da sua própria alma. Ela grita, com mentiras que parecem muito com a verdade, mas que de verdade não tem nada. Ela cria uma realidade em sua mente que contradiz tudo o que Deus já disse. Você se esqueceu do que o Senhor já te assegurou. Nós vamos chegar ao outro lado. Nele não há sombra de variação ou engano envolvido. Deus não diz nada para nos agradar ou iludir. Não. Então escute hoje, você não vai morrer. E para falar a verdade, mais da metade das coisas que você está sentindo agora e das conclusões que você está criando na sua mente são enganosas, são tortas.
Não fique com o coração dividido, não fique entre duas sentenças. Acalme-se e lembre-se do que Jesus disse. Não fique com o coração dividido, não fique entre duas sentenças. Acalme-se e lembre-se do que Jesus já te disse. Mesmo que o que ele tenha dito pareça surreal, pareça impossível, vai acontecer e com seus olhos você verá o livramento e o mover do Senhor. A voz da alma sempre estará presente, mas não precisamos acreditar no que ela diz ao nosso respeito. Você vai chegar ao outro lado e com vida e com o Mestre. Jamais sem Ele. Você pode confiar nessa certeza. E se você deseja viver essa realidade hoje e voltar o seu coração à firmeza das promessas e das palavras de Jesus, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nós nos colocamos em Tua presença, te agradecemos por tanta graça, misericórdia e amor, porque o Senhor sempre fala, o Senhor sempre está presente e acalma os nossos corações. Ó Deus, te agradecemos pela Tua bondade, porque não importa o tamanho das ondas, o Senhor está no barco e o destino final já foi determinado. E é de triunfo, é de vitória, e nós te agradecemos, Senhor Jesus, e te pedimos nesta hora que o Senhor toque na nossa mente, nos nossos corações, que o Senhor renove em nós a esperança, a alegria e a coragem de crer. Tira do nosso coração, Deus, da nossa mente toda divisão, todo sentimento dividido, que a sentença firme em nossas mentes seja de que o Senhor está conosco, que tudo ficará bem. Ó Deus, nesta hora nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude e nos ensine a cada dia a lidar com as nossas emoções, para que elas sejam apenas emoções e não governantes, autoritários em nossas vidas, determinando o que nós fazemos ou como reagimos ou como cremos. Ó Deus, que as nossas emoções sejam tocadas pelo Teu Espírito, sejam adestradas por Ti. A cada dia, Senhor, a cada instante a nossa mente adestrada por Ti, ensinada por Ti, para que possamos permanecer firmes no Teu propósito. Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe. Que Deus te abençoe.